Bom dia a todos. Você de repente nesse momento está aí em casa, aí tendo a oportunidade de estar assistindo essa live. Você que de repente está no trabalho, no momento aí pode estar aqueles 5 minutinhos, tomar um café. Vou trazer uma palavra de Deus para você. Está lá no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 4. E fala assim: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Observemos que o momento aqui que Daniel fala, recebe no caso, ali as palavras entregues pelo anjo ali a ele, nesta revelação, nesta profecia, ele traz o entendimento de que haverá um crescimento muito grande nos últimos dias da palavra de Deus, do conhecimento, do ensinamento. Haverá assim momentos que os missionários sairão para lugares longínquos durante momentos de perseguição, de afrontas. Haverá assim um ensinamento dentro do país, em comunidades, nas ruas, nas vielas, nos becos, nas praças, e muitas das vezes haverá dificuldade para que seja chegado esta palavra a esses que estão ali precisando do conhecimento. Mas haverá o aumento desse conhecimento, justamente por causa dessa investida daqueles que estão dispostos a estar pregando a palavra de Deus nos 4 sentidos, norte, sul, leste, oeste, independente de fora ou dentro do país, independente de ser na sua comunidade, no seu bairro, no seu estado, no seu município. Mas nós temos que também ter um entendimento que também isso não será uma coisa a qual muitas das vezes você acha assim, vai ser fácil de ser feita, vai ser fácil de ser cumprida, porque haverá um esforço. Mas dentro desse esforço, lá também em 2 Timóteo, no capítulo 3, você vê que fala assim, versículo 1, 2 Timóteo, a carta, no caso de Paulo a Timóteo, você vê ali, segunda carta, ela fala assim, capítulo 3, versículo 1, Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quando fala tempos trabalhosos, é a dificuldade de repente você levar a palavra de Deus àqueles que estão ouvindo. Por quê? Porque o ouvido deles, o coração deles, a mente deles estará cauterizada, eles não vão querer ouvir, muitos não vão entender, não vão aceitar a palavra de Deus, vão achar que é somente um livro, somente uma coisa que o homem escreveu, não aceitarão, por causa do seu desejo da carne. O seu desejo da carne, as suas vontades vão querer prevalecer. Isso não é só fora da igreja, dentro da igreja. Porque assim, no versículo 2 fala assim, porque haverá, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos e profanos. Então nós aí já entendemos que há uma situação a qual o próprio desejo do homem será para com sua própria vontade. Versículo 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Ou seja, o amor praticamente ele será restrito. E nós sabemos hoje que essa falta de amor aumentou muito, até mesmo dentro da igreja, devido a esse isolamento social. Sabemos que há a pandemia, sabemos que há essa situação, mas você vê que há um esfriamento de amor. Por quê? Antes as pessoas elas estavam fora, saíam para trabalhar, iam para encontro com amigos, aqueles que se diziam ser fiéis ao casamento, muitas das vezes tinham relacionamento extraconjugais e seus cônjuges não sabiam. E hoje, com esse isolamento social, a convivência obrigatória dentro da casa trouxe à tona o quê? Um esfriamento matrimonial, no caso a destruição da família. E aqueles que quase não se falavam antes, não tendo nenhum problema no casamento, se tornaram pessoas até menos ainda sociáveis,
porque falam pelo WhatsApp, mas não conseguem conversar cara a cara, não há o diálogo. Às vezes na mesa comendo, sentado ali, almoçando, jantando, lanchando, que seja, é uma conversa pelo WhatsApp o tempo todo, não há atenção um para com o outro, ou seja, o amor praticamente fora de qualquer tipo de atmosfera. E nosso Deus, que é um Deus sociável, ele ensina que o amor é o perfeito vínculo de união, mas não é esse amor que se prega hoje aí, amor de interesse, de troca de favores. É um amor ágape, um amor que é bem diferenciado, e esse amor Deus nos ensinou a ter na sua palavra. No versículo 4 de 2 Timóteo, no capítulo 3, ainda fala: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Ou seja, você não deve sentar à mesa dos escarnecedores. Em Salmos, que é um hinário, ele fala lá no capítulo 1, que não é certo sentar à roda dos escarnecedores. E muitos estão vivendo essa situação, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, ou seja, desejos da sua própria carne, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, ou seja, sempre sendo passado ao conhecimento, mas o conhecimento que eles querem a elas. Então elas nunca vão chegar. E quando falam aqui mulheres, isso pode ser qualquer um, pode ser homem, mulher, criança, adolescente, ou seja, muitas das vezes o ensinamento ele é deturpado. Usa-se a Bíblia para ensinar o que é errado, para que não se seja punido no pecado e assim aqueles que estão aprendendo continuem no erro. Versículo 8: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos serão manifestos seu desvario, como também o foi daqueles. Então nós sabemos aí que há uma quantidade de pessoas que estão aí vivendo uma mentira. Vive uma mentira, uma ilusão. Eles não querem conhecer a verdade, A Bíblia fala: e conhecereis a verdade, ali em João 8,32, e a verdade vos libertará. Será que você realmente quer conhecer a verdade? Será que você está disposto a obedecer? Porque sabemos que obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta você fazer sacrifício de tolo, viver uma vida de aparência, dizer que é bondoso, faz caridade, mas na verdade você não acredita em Deus. Você é uma fé morta, ou seja, a sua obra é só por fazer, a sua fé não existe. E a fé, quando ela não é fundada na rocha verdadeira, ou seja, a videira verdadeira, a pedra de esquina, ou seja, Jesus Cristo ou Yeshua, você sabe muito bem que há uma diferença na situação da sua vida. Então você tem que observar o que você tem feito, observar o que você tem aprendido e fazer mesmos como aqueles irmãos de Bereia, os bereanos. Tudo que lhe era falado, eles pegavam a palavra de Deus e pesquisavam para saber se aquilo que era passado era verdadeiro ou se era mais uma mentira, uma conversa. Então nós temos que estar ligados nisso. Você vê que também no livro de 2 Timóteo capítulo 4 fala assim, versículo 1: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exortes, como toda longanimidade de doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, seus desejos. Vocês serão levados pela sua vontade carnal. E a Bíblia fala que aquele que é da carne discerne que é da carne, e o do espírito discerne que é do espírito. Sabemos que nós estamos aqui em carne e osso, mas temos o Espírito Santo em nós. Todos aqueles que pedem e assim se curvam aos pés de Deus, o seu Espírito Santo, ele habita dentro de você, habita dentro de mim.
Então, nós não podemos permitir que essas pessoas continuem vivendo desta forma. Nós temos sim, por amor, pela graça, misericórdia infinita, ou seja, melhor dizendo, pela graça um favor imerecido, porque ninguém, na verdade, teria o merecimento de ver o Filho, ou o próprio Filho de Deus estar morrendo por mim e por você. Ressuscitou sim ao terceiro dia, mas padeceu todas aquelas coisas pelos meus pecados, para que fosse reconciliado, né? Aquela aliança que foi quebrada lá no Jardim do Éden, aquela comunhão, aquela coisa de poder falar com o Pai diretamente, sem usar intermediários, sem usar um sumo sacerdote, ou um sacerdote como era antigamente, fazendo uns sacrifícios e tudo. Nós hoje temos aí o direcionamento que o próprio Cristo falou: ninguém vai ao Pai senão por intermédio de mim. Ele falou e deixou bem claro que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que saber que se Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por intermédio dele, nós não precisamos hoje de sacrifícios, né? Não precisamos de ir a sacerdote para poder contar os nossos pecados. Sabemos sim que em momentos de necessidade, muitas das vezes há uma conversa com um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Uma pessoa sábia, uma pessoa que não vai ser como muitos, né? Uma língua que incendeia um bosque, conta tudo para todos. Não, sabemos que há pessoas de confiança que nós podemos conversar e ali pedir orientação bíblica, sim, para que andemos nos caminhos do Senhor e não esqueçamos os seus mandamentos. Mas temos que ter o discernimento, temos que ter ali a ligação através do Espírito Santo, para que possamos assim cortar na nossa própria carne aquilo que tem separado-nos de Deus. Não permita, meu irmão, minha irmã, que o que está ali na sua carne encrostada, esses carrapichos, essas coisas que há anos você carrega, continuem crescendo. A Bíblia fala que é de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. E ainda fala que aquilo que é imperfeito há de ser aperfeiçoado quando o perfeito retornar. E quando fala que o perfeito, está falando de quem? Do nosso Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele há de retornar para buscar a sua noiva, a igreja, que somos nós. Há de vir buscar, há de nos livrar desse mundo iníquo. Então não permita, irmão, não permita, irmã, que a sua salvação seja vendida, seja perdida ou trocada por um prato de lentilha. Não permita que você jogue fora as bênçãos que Deus lançou sobre a sua vida. Não permita que o inimigo venha a fazer gracinha na sua vida, que ele venha cortar a comunhão com o Pai, através do Espírito Santo, através do Senhor Jesus Cristo. Não abra mão daquilo que é mais valioso. O seu espírito é eterno. A Bíblia fala, e o próprio Cristo deixou assim: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. E se você for pegar a palavra de Deus, no Novo Testamento, em Hebreus ainda fala que após a morte do homem segue-se o juízo. Então não permita, irmão, não permita, minha irmã, que você morra aí resistindo, como Janes e Jambres, resistindo à palavra de Deus, resistindo ao ensinamento. Quebranta esse teu coração, humilhai-vos aos pés do Senhor, e Ele vos exaltará. Pare de ficar nessa mentira, nessa falsa felicidade. Você sabe que a força do Senhor é a nossa alegria. Você sabe que Deus, você pode estar chorando à noite, mas a alegria vem pela manhã, e a alegria vindo pela manhã, ela traz o que? A luz. A luz, ela é sempre mais poderosa do que as trevas. Esse choro é a aflição, e quando fala à noite, o choro pode durar a noite. Isso quer dizer o quê? Trevas, ali momentos de adversidade, tristezas, doenças, confrontos, disse-me-disse, fofoca, problemas no casamento, doenças que estão trazendo aí cada dia mais, pragas, pandemias e tudo mais. Não permita que isso seja motivo para que você escarneça de Deus ou que você se afaste do Senhor. Levanta essa cabeça. Você que está aí deprimido, deprimida, levanta a sua cabeça. Há um Deus que olha lá de cima para você e te ama. Você é importante para Deus.
Não existe esse papo de, Deus não olha para mim. Deus, nada se escapa dos olhos de Deus. Se você estivesse nas alturas, Ele estaria. Se na profundidade, Ele estaria. Aonde quer que você estiver, Deus está te vendo e está te ouvindo. Se você agora entender, dobrar os teus joelhos, dobra teu coração também, quebranta teu coração, permita que Deus faça em você um movimento diferente, para que você receba a bênção do Senhor na sua casa. Eu deixo essa palavra para você nesse dia, essa bênção, e que Deus te abençoe rica e abundantemente, porque como fala na palavra de Deus, e assim está revelado em Deus, nós faremos proezas. Amém? Um abraço, Jesus te abençoe grandemente. Beijo no coração de todos. Até a próxima.